sou a Sheila Santos. Eu sou Bebel Rendeiro. E nós somos o PowerCast e estamos na nossa segunda edição do Power Talk, né, Bebel? Exatamente. Fazer nossos agradecimentos principais para os nossos parceiros, Chip, que estamos na casa hoje, Brisarezo, Apson Farmacêutica e Wallbox. Braé, Cafeine Arme, Mesoderma Cosméticos, Vitamina e Ciafa Advogados. Bem-vinda quem ao PowerCast, Bebel? Vem pro palco Marcela McGowan. Uhul, gente. Vamos ter um papo incrível com ela hoje. Obrigada, Má. Bom dia. Vou passar já o microfone para essa musa. Vamos tirar uma fotinho aqui? Obrigada. Bom dia, gente. Super feliz em estar aqui. Que responsabilidade abrir aqui também, né? Obrigada quem está aqui 9 horas da manhã, de um sábado, os corajosas. Tinha gente já no yoga hoje, né, que eu vi. Ativaram Kundalini lá no yoga. Que bom, elas estão tudo sorrindo. Quem estava no yoga já está tudo prontinha. Eu vou conversar com vocês, vou sentar aqui para a gente conversar mais papo de amigas. Eu vim abrir, hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre prazer, sobre sexualidade. E, na verdade, eu vou falar para você, o que eu vim falar hoje para você é 5 coisas que eu gostaria que tivessem me contado sobre sexualidade ao longo da minha vida, que hoje em dia norteiam o meu trabalho e tudo que eu converso de sexualidade com outras mulheres. Para quem não me conhece, eu sou ginecologista, sou formada em sexualidade, em terapia sexual, e trabalho com isso em todos os lugares possíveis, nas minhas redes, em palestras, né? Tenho um livro chamado Senta Que Nem Moça. Tem uma marca também de sexual care, que inclusive está lá embaixo, para quem quiser conhecer depois, a Magix, com vários produtinhos maravilhosos. E hoje a ideia é eu conversar um pouquinho com vocês, mas também que vocês, se quiserem, se sentirem à vontade, se tiverem vontade, mandem perguntas para cá. Não sei se tem como passar, meninas, alguém para pegar perguntas, enfim. Mas a ideia é bem, eu falo que é um talk de Minha Amiga Quer Saber. Aquela perguntinha que a gente queria fazer sobre sexo e sexualidade e, às vezes, não tem para quem fazer essa pergunta. Vou só pegar minha pequena cola aqui, para eu não esquecer nenhum tópico com vocês. Bom, então, para a gente começar, 5 coisas que eu gostaria que tivessem me contado sobre sexo. Ao longo da minha vida trabalhando com sexualidade, eu percebi que muitas dúvidas e queixas e questões de sexualidade e prazer se repetiam entre as mulheres que eu atendia, que eu trabalhava, as mulheres do meu convívio, né? Então, quando eu formei em ginecologia, percebi que sexualidade era um tópico sensível, que tinha muita falta de informação, que as mulheres chegavam com muitas dúvidas para mim e que a gente tinha poucas informações para sanar essas dúvidas, poucas respostas para essas perguntas. Então, eu me dediquei a estudar sexualidade, já durante a minha formação ali de ginecologia, e depois segui estudando sexualidade para conseguir ferramentar essas mulheres, entregar ali um pouco de respostas para elas. Quando eu estava estudando sexualidade, eu descobri que eu não sabia quase nada também sobre a temática, que nesse processo de estudar, na minha intenção de ajudar outras mulheres, eu estava também descobrindo muitas coisas que eu precisava saber e que ninguém tinha me contado. Mapeando essas coisas, eu cheguei em alguns pontos em comum, coisas que eu acho que todo mundo precisa saber antes, de preferência, de iniciar a sua vida sexual, mas agora acho que já é um pouco tarde para todo mundo que está aqui, né? Mas eu gostaria de compartilhar com vocês essas 5 coisas. A primeira coisa que eu gostaria de ter aprendido sobre sexualidade é a coisa que me linka a estar aqui hoje, num evento que fala mais de empreendedorismo do que de qualquer coisa. Mas, então, o que eu estou aqui falando de prazer e de sexualidade? Porque o primeiro ponto que eu gostaria que tivessem me falado é: sexo é poder. E assim como o dinheiro no mundo, né, tudo que representa poder na nossa sociedade, foi tirado da mão das mulheres ao longo da história da humanidade. Por que eu digo que sexo é poder? Porque a sexualidade, ela é uma ferramenta que a gente usa de autoexpressão. Ela é uma ferramenta que a gente usa para perpetuar a nossa espécie. Ela é uma ferramenta que a gente usa para prazer. E ela é uma ferramenta, sem dúvidas, com um poder muito grande. O mundo está aí para provar o quanto o sexo, a sexualidade, já construiu e destruiu muitas coisas também. Então, sexo é poder. E, estando neste lugar de poder, ele nos foi privado durante a história da humanidade. O sexo nunca pertenceu às mulheres. Os nossos corpos só tiveram considerações em relação à sexualidade quando isso foi linkado à reprodução. Então, o espaço que coube para a gente ocupar, né, dentro da sexualidade era o espaço de reprodução, de gestar e de parir e de dar ali a perpetuar a espécie. Nunca nos foi colocado ou cedido um posto onde a gente pudesse ocupar a nossa sexualidade de maneira poderosa e entender tudo que a gente pode viver e expressar através dessa sexualidade.
Esse lugar ficou restrito aos homens durante a história da humanidade. Não só na vivência, mas também no que diz respeito aos estudos, no que diz respeito ao entendimento da sexualidade, do prazer. Quem contou a história da sexualidade, quem estudou sexualidade, quem filosofou sobre sexualidade, quem escreveu sobre sexualidade durante centenas de anos, sempre foram os homens. E o que acontece quando uma história é sempre contada por um determinado grupo? A gente tem um ponto de vista único sobre essa história. E esse ponto de vista único é extremamente perigoso, porque a gente leva uma humanidade, leva anos de história com uma única história sendo contada, um único lugar sendo observado. E isso reflete até hoje em como a gente entende e enxerga a sexualidade. Até hoje, embora a gente esteja vivendo aí uma grande revolução sexual, eu acredito, né, onde o prazer feminino finalmente entra em protagonismo em algum momento, a gente ainda esbarra em muitas questões que é essa do sexo ter sido contado por homens e para homens. Então, todo o prazer e tudo que diz respeito a sexo e sexualidade ficou restrito na mão de homens. Uma forma de poder que nos foi privada, assim como foi durante muito tempo as decisões, grandes decisões, política, financeira e etc. E é por isso que, às vezes, eu vou nos eventos que não tem nada a ver com saúde ou sexualidade, falar de sexo, e eu gosto muito de trazer essa perspectiva, para a gente entender que é muito difícil a gente falar de empoderamento, a gente falar de conquistar lugares, quando a gente ainda não conquistou um lugar tão nosso, do nosso corpo, da nossa sexualidade. E digo aqui, não estou falando só sobre o sexo que a gente compartilha com outras pessoas, mas como a gente entende a nossa sexualidade, o nosso corpo e a nossa relação com isso. Então, o nosso primeiro ponto é: sexo é poder, não deixem que tire isso de você. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ter aprendido sobre sexo. O segundo grande ponto que eu gostaria que alguém tivesse me dito sobre sexo e sexualidade é: a virgindade é um mito. Um mito que a gente perpetua também e vem perpetuando há séculos e séculos. Mas virgindade realmente nada mais é do que um conceito social e cultural. Mas foi vendido para a gente de forma diferente. A virgindade ela é vendida para as mulheres como um grande evento biológico, marcado principalmente pela ruptura de um ímen. E é assim que essa história é sempre contada. E esse ímen foi algo protegido, é algo protegido durante anos e anos na humanidade. Cuidado, né? Sempre uma história em torno dele. Mas a anatomia e a biologia, quem estuda isso, já sabe que o ímen não significa grandes coisas há muito tempo. Primeiro estudo, o ímen nada mais é do que uma membrana minúscula e elástica que a gente tem na entrada do canal vaginal, que pode ou não se alterar, se romper durante um evento sexual. Assim como pode ou não se alterar, se romper andando a cavalo, fazendo exercício físico, durante a masturbação, durante uma queda. O ímen não marca nada, absolutamente nada, porque ele é uma membrana que está lá e ele só vai significar alguma coisa para a gente se você tiver ele totalmente fechado ou se você tiver alguma questão de saúde. De resto, ele não vai significar grandes coisas para ninguém, porque ele pode se alterar em diversas atividades que a gente faz. Ele pode não se alterar. Eu já vi mulheres gestantes com o ímen íntegro. Estava grávida, mas com o ímen íntegro, porque ele não se alterou durante a relação sexual. O ímen existe em diversos formatos diferentes, 9 mais formatos diferentes, que podem mudar ali ao longo da vida. Ou seja, o ímen marca nada para ninguém. Quem estuda biologia já sabe disso há muitos anos. O valor que se dá para o ímen é algo completamente cultural e completamente desnecessário e fora da realidade. Só que ele tem um peso grande social. Muitas mulheres vivem uma vida para proteger esse tal desse ímen. Muitas mulheres fazem um esforço descomunal para proteger essa pelinha tão pequenininha que entra ali, né, na entrada do canal. Inclusive, em alguns outros países, ele tem um peso cultural e social tão grande que pode levar algumas mulheres à morte. Mulheres que não têm o seu ímen íntegro durante o casamento, né, ou não têm o sangramento na primeira relação, podem acabar mortas por algo que a gente já sabe que biologicamente não faz nenhum sentido. Por que eu digo que a virgindade é um mito? Porque a gente coloca ela em torno deste evento canônico, que seria a ruptura de um ímen, de preferência com algum tipo de sangramento, para ser bem emblemático. Mas vou contar para vocês que o sangramento que a gente tem na primeira relação não tem nada a ver com o ímen. O ímen é uma membrana sem vascularização.
ele não é uma membrana vascularizada. O sangramento que a gente tem, quando a gente tem a primeira relação, vem da parede vaginal. E ele vem do fato da gente não estar lubrificado nem relaxado o suficiente. Então, a gente faz microfissuras, pequenos sangramentos, que sim, podem até ter a ver com a entradinha ali do canal, mas que nada tem a ver com romper ou não uma membrana, que pode ou não estar no seu canal vaginal. Além desses fatos biológicos, né, que também vou incluir aqui a dor, que é vendida como algo natural na nossa primeira relação, né, vai doer muito, vai sangrar e vai romper o ímen, a dor também não é um evento que deveria ser naturalizado no início da nossa vida sexual, porque o ímen também não tem inervação. Sendo assim, não deveria doer, né, você ter uma modificação, uma ruptura deste ímen. A dor que a gente tem na primeira relação vem também do fato da gente não estar relaxada nem lubrificada o suficiente e ser uma experiência completamente nova para o seu corpo, que pode ser interpretado num momento de tensão e de estresse como dor. Biologicamente, então, a gente sabe que a virgindade, nesse sentido, não faz o menor sentido. Essas estruturas que a gente valoriza tanto não fazem o menor sentido. E a gente vai para um outro ponto da história, que é a virgindade, a perda da virgindade, ela é algo relacionado a uma penetração pênis-vagina. E aí, como ficam as pessoas que não se relacionam com pessoas que têm pênis? Se eu sou uma mulher que me relaciono com outra mulher, duas mulheres cis, como é que eu perco a minha virgindade, então? Como é que eu marco o início da minha vida sexual se, para eu perder a minha virgindade, eu preciso romper o meu ímen através da penetração com um pênis? Como ficam todas as outras formas de sexo que eu vivo? Mais um fator que derruba para a gente, né, o tanto que a virgindade é, na verdade, uma construção social e um grande mito. E aí, a gente vai para um terceiro e último ponto relacionado à minha virgindade, que é a palavra perder. Por que eu perco alguma coisa quando eu inicio a minha vida sexual? Afinal de contas, o que está sendo perdido aqui? O que está sendo perdido quando eu perco a minha virgindade? É muito curioso parar para se questionar isso, porque o que está sendo perdido para nós, mulheres, é um fator muito forte. Desde que a gente é pequenininha, a gente aprende que sexo é algo negativo. A gente aprende que a relação com o nosso corpo, com a nossa região íntima, é algo negativo, algo do qual a gente deve se distanciar. Conforme a gente vai crescendo na adolescência, a gente escuta muito a frase: você não pode transar no primeiro encontro, ou se você transar, não vai te valorizar. A pessoa não vai te valorizar. Mulher que é para casar, não transa assim. A gente sempre cresce relacionando o sexo a algo negativo. A palavra que a gente usa para falar da nossa parte da sexualidade é dar. Eu dou alguma coisa minha para alguém. Só que sexo não é doação. Sexo é troca. Ou, pelo menos, deveria ser. Então, a gente não perde nada quando a gente tem esse momento marcante da nossa vida sexual. Na verdade, a gente está ganhando uma experiência. Na verdade, a gente está ganhando um novo momento da nossa vida em que a gente explora a nossa sexualidade compartilhada com outra pessoa. E é por esses motivos que eu acredito que a virgindade é nada mais do que um grande mito social que é usado para reprimir as mulheres de viverem as suas primeiras experiências sexuais. Ou para colocar na cabeça delas a ideia de que o sexo é algo negativo e que, quando elas tiverem essa primeira experiência, isso significa uma perda de valor muito grande para elas. A perda de valor associada à nossa sexualidade é uma realidade para a gente. Ao mesmo tempo que as pessoas vendem essa ideia de que eu estou perdendo alguma coisa quando eu começo a minha vida sexual, também, quando você chega na fase de adulta, você tem que gostar de sexo. Você aprendeu que é ruim, aprendeu que não pode, aprendeu que vai entregar para alguém, vai dar, não vai receber nada em troca disso aí. Vai perder alguma coisa quando você fizer isso. E, além disso, eu tenho que gostar. Gostar do quê? Gostar do quê? Do que eu tenho que gostar? Se é um negócio muito ruim para mim, né? Se é um negócio super complexo aqui para mim. Então, eu gosto de falar da nossa virgindade como, na verdade, a nossa primeira experiência sexual consentida. Porque eu também acho injusto considerar uma experiência não consentida uma perda de virgindade de alguém. Acho muito doloroso. Então, eu acho que a gente tem que trocar e parar de falar da virgindade como uma perda ou associar, principalmente associar ela a uma estrutura anatômica. E começar a ver no início da nossa vida sexual como uma nova etapa, onde eu me sinto confiante o suficiente para compartilhar a minha sexualidade
com outra pessoa. Falando em gostar, a gente vai para o nosso terceiro ponto. Terceiro ponto que eu gostaria de ter aprendido e gostaria que todos os meus pacientes tivessem aprendido sobre sexo. Não se deseja algo que não é bom para você. Quando a gente quer muito uma coisa, aquela coisa que a gente almeja e deseja, a gente fica pensando sobre aquilo, é, em geral, algo bom para a gente. Algo que a gente vai tirar algum benefício, a gente vai se sentir melhor tendo aquilo, a gente quer aquilo porque dá alguma forma de recompensa ou de prazer para a gente. Eu nunca vi alguém desejar muito uma coisa que lhe faça mal. Nossa, como eu queria que acontecesse uma coisa ruim comigo. Como eu queria que acontecesse uma coisa que me faz mal. Por que eu trago esse terceiro ponto aqui? O desejo sexual é um dos maiores dilemas da sexualidade atual. Dentro dos relacionamentos, em relacionamentos longos, a principal queixa sexual que a gente tem é a perda do desejo sexual. Acho que 90% das mulheres que vêm falar comigo hoje, 80%, sobre sexo, vêm falar sobre a perda de desejo delas dentro do relacionamento que elas estão vivendo. Como isso muda e como elas perderam esse desejo. Só que, quando eu vou investigar a vida delas, uma pequena porcentagem até tem ali alguma outra questão que precisa ser tratada. A grande maioria tem uma questão muito básica, muito matemática. Elas fazem um sexo muito ruim. O sexo que a gente faz como sociedade hoje em dia é um sexo muito ruim, com um script muito empobrecido, em que a gente tem práticas pouco pensadas para o prazer de quem tem uma vulva, de quem tem um clitóris, né, que vem lá daquilo que eu falei no primeiro ponto. A gente não teve estudos sobre anatomia que contemplassem corpos com clitóris até pouquíssimos anos atrás. A gente não teve referência do que é prazer, referência do que é orgasmo feminino até pouquíssimos anos atrás. Então, a gente segue um script sexual que valoriza sempre o prazer masculino, né, falando principalmente em relações heterossexuais. E quando a gente segue esse script sexual, a gente acaba fazendo algo que, para o nosso corpo, não tem assim tanto benefício no sentido de prazer, no sentido de orgasmo. Se você faz isso 1, 2, 3 vezes na vida, porque você está ali apaixonada e está querendo conquistar, e porque no começo qualquer coisa vale a pena, tudo bem. Só que quando você começa a fazer isso durante 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10... uma hora o teu corpo vai dizer para você, gata, isso aqui não traz nenhum benefício para a gente. Por que a gente está desejando, como a gente vai desejar uma coisa que não traz benefício para a gente? Então, não se deseja algo que não te faz bem. A gente não deseja sexo que não é bom. A gente não deseja sexo que não termine em prazer, que não termine em orgasmo. A gente não deseja sexo que não termine em conexão, que não termine em fantasia, que não termine no que quer que a gente esteja buscando dentro do sexo. Mas, para a gente querer uma coisa, essa coisa precisa dar um benefício para a gente. Senão, a gente não vai querer. Hoje em dia, a gente vive uma epidemia de dopamina. Vocês já devem ter ouvido falar. As redes sociais alimentam o estímulo do nosso cérebro, a liberação de dopamina, com uma frequência muito rápida. Então, é muito fácil. A dopamina, ela é um neurotransmissor associado à sensação de bem-estar, de recompensa. Então, quando eu libero dopamina, eu me sinto relaxada, me sinto que eu sou recompensada. Só que hoje as redes sociais, elas fornecem isso para a gente numa frequência muito grande, muito fácil de se conquistar. Além disso, a gente tem a televisão, a gente tem um acesso muito fácil a qualquer coisa que a gente quiser comer. A gente tem acesso à dopamina de maneiras muito fáceis. Sexo é um grande fator liberador de dopamina, um dos maiores que a gente tem, desde que eu tenha prazer e orgasmos dentro desse sexo. Senão, ele não vai liberar nada, além da sensação de cansaço que você vai ficar, né, de disponibilizar sua energia, seu tempo, sua troca emocional para alguma coisa que, no fim, você se sente meio vazia. Porque o teu corpo não recebeu em troca nada do que você estava esperando daquela relação. E aí a gente acaba não desejando isso. Porque quando eu estou olhando para a vida sexual, para a sexualidade, né, eu só vou desejar se eu tiver uma recompensa legal. Eu só vou querer alguma coisa se, no fim das contas, ela liberar uma dopamina, ela me fizer sentir bem, ela me fizer sentir sensações gostosas. Eu costumo fazer uma analogia que é: ninguém vai para a academia e fica feliz se o tanquinho e a endorfina foi para outra pessoa. Imagina você malha, mas seu parceiro é que recebe o tanquinho e a endorfina do resultado final. Mas é mais ou menos isso que a gente faz com o sexo, geralmente.
a gente vai para a academia, a gente se engaja, a gente assiste o vídeo de 5 maneiras de fazer um boquete perfeito. A gente gasta toda a nossa energia, o nosso tempo para aprender tudo que a gente pode sobre sexualidade, para chegar na hora H e receber muito pouco em troca. E aí o nosso cérebro, em algum momento, vai entender que eu não consigo me engajar nessa atividade se eu não receber em troca algo legal. Então, para a gente desejar alguma coisa, essa coisa precisa dar prazer para a gente. A gente só consegue desejar algo cujo resultado esteja sendo positivo e prazeroso para a gente. Então, o primeiro ponto, quando a gente tem problemas de desejo, é visitar qual é a qualidade do sexo que eu estou recebendo, que eu estou fazendo. Né? O quanto isso aqui está sendo benéfico para mim e eu estou recebendo em troca. Nosso quarto ponto é um ponto um pouco mais triste, mas que eu também gostaria muito de ter aprendido na minha vida e gostaria que nenhuma paciente sentasse na minha cadeira para falar isso para mim. O quarto ponto é: dor no sexo nunca é normal. A gente tem muitas e muitas mulheres vivendo relações sexuais com dor, sentindo dor e desconforto durante o sexo e naturalizando isso. Ou até mesmo indo para os profissionais de saúde, e quando vão falar para eles, eles falam: é assim mesmo, é normal. Ou naturalizam o fato de você sentir dor no sexo. Mas, repito, dor no sexo nunca é normal, a não ser aquela que você pediu para receber. Né? Se você quer receber um tapa, se você quer uma dor programada dentro do sexo, eu estou falando de outras coisas. Eu estou falando de uma dor física mesmo, causada pela relação sexual, que nunca, 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 nunca é normal. Nós, mulheres, fomos também colocadas nesse lugar de tolerantes, né? Aguenta a dor, aguenta as coisas. Então, até mesmo para o sexo, as pessoas têm tendência de naturalizar os processos que doem na gente, os processos dolorosos, até mesmo na saúde física. Né? Quantas mulheres sofrem de cólica anos e anos e anos e anos e vão procurar profissionais de saúde e isso vai ser naturalizado, sem a devida atenção, né, que isso merece, porque acredita-se que é normal, que mulher vai ter dor. É bíblico quase. Né, parirás com dor. E aí vem emprestando essa dor para todos os outros lugares da nossa vida. Mas não é normal. Dor é um sinal no nosso corpo de alerta. Né? Dor é um sinal de que alguma coisa não está normal. Então, dor no sexo pode ser um sinal de algumas doenças, pode ser um sinal de que você não está relaxado o suficiente, pode ser algum sinal de várias coisas. Mas dor no sexo nunca é normal e nunca deve ser algo naturalizado. E aí, a gente vai para o nosso último ponto, que é a última lição que eu gostaria muito de ter aprendido bem nova, para não chegar numa vida adulta e descobrir que eu perdi tanto tempo sem saber disso. E é uma frase que vai parecer meio óbvia, mas o último ponto é: os seus orgasmos são seus. Óbvio, né? Óbvio que meus orgasmos são meus. Mas não é muito assim que a gente conduz. Pelo menos eu, na minha experiência pessoal, tive a tendência de terceirizar os meus orgasmos durante grande parte da minha vida. Eu pensava, eu mal sabia o que era um orgasmo, vamos ser honestos, mas assim, quando eu não tinha, eu pensava, talvez outra pessoa não saiba fazer. Né? Ou terceirizava essa tendência dos meus orgasmos na mão de outras pessoas. Eu deixava a responsabilidade pelo meu prazer na mão de outras pessoas. Mas a gente tem um problema grave social, que é falta de educação sexual. Mal a gente sabe como é que faz para ter um orgasmo. Mal a gente sabe como faz para conhecer o nosso corpo. Imagine outras pessoas vão saber isso sobre o nosso corpo. Os nossos orgasmos são nossos e de responsabilidade nossa também. Isso não quer dizer que, na hora do sexo, a outra pessoa deve ignorar o seu prazer ou não fazer o que ela puder ao alcance dela para que você tenha um orgasmo, para que você tenha prazer. Mas isso quer dizer que, se você não souber como você faz para ter prazer e orgasmo, muito dificilmente você vai ter isso dentro de uma relação, de uma troca com outra pessoa. Se você não sabe como o seu corpo funciona, se você não sabe o que faz você chegar lá, como é que você espera que outra pessoa vá saber isso por você? Mas essa é uma história muito comum. É uma história que eu comprei durante anos da minha vida. Como o sexo nunca foi para mim, que eu aprendi lá desde pequena, não era para mim. Era errado, era sujo, eu cresci, era perigoso, era alguma coisa que eu ia dar para alguém. Não era algo meu, nunca foi meu. Sempre foi algo que eu ia dar literalmente para outra pessoa. O que eu pensava? Quando eu começar a minha vida sexual, essa pessoa vai saber o que fazer. Essa pessoa vai conduzir essa parada. Eu não sei, ninguém me ensinou. Pelo contrário, me falaram que eu não devia nem pensar, nem falar e agir o mais casta possível. Só que aí eu vou me relacionar com uma pessoa, essa pessoa vai saber o que fazer. Só que essa pessoa
não sabia o que fazer. E a pessoa depois dela também não sabia o que fazer. E a depois dela também não. Elas sabiam o que fazer com o próprio corpo delas. Mas com o meu, a maioria delas não sabia o que fazer. Porque elas também não aprenderam. Porque elas também não receberam educação sexual. Porque a pouca educação sexual que essas pessoas tinham recebido, elas tinham recebido na pornografia. E na pornografia, você não precisa de muito. Você abre a pizza, a mulher abre a pizza, lá, entregador de pizza, abre a porta, entregador de pizza, gozou. Basicamente, é a narrativa da pornografia. Não existe nada sendo demonstrado ali do que funciona na vida real. Existem cenas, cortes para uma câmera, para um take que fica legal, né, para um imaginário, talvez, masculino ali. Mas, em geral, não existe quase nada aplicável para a realidade dentro da pornografia. Mas eu comecei a me relacionar com essa pessoa que também não sabia nada, que aprendeu pouca coisa ali na pornografia, e passei anos e anos da minha vida sendo uma grande performer. Performando ali na hora H. Entregando muito conceito, gritos, gemidos e babados, que eu achava também, pela pouca experiência que aprendi dele com a pornografia, que era o que deveria ser feito. Eu passei quase 30 anos da minha vida sem ter um orgasmo. Muitos anos da minha vida sem saber o que fazer para ter um orgasmo. Muitos anos, quando alguém falava sobre isso, eu achava que eu talvez pudesse ter tido, ou eu achava que a pessoa não sabia o que fazer, mas eu mesma nunca parei para pensar, como é que eu faço? E eu por mim? Como é que eu vou lá cavar esse orgasmo por mim? Então, os nossos orgasmos, eles são nossos, para serem conquistados por nós, com as nossas próprias mãos, literalmente. Eles são um presente que a gente se dá. Descobrir a potência do nosso corpo sexual é um presente muito poderoso que a gente pode se dar. Descobrir o prazer que o nosso corpo tem capacidade de sentir, descobrir a entrega que a gente tem para ser vulnerável no prazer, é maravilhoso. E a gente só consegue isso com uma ferramenta muito simples, mas que causa muito espanto nas pessoas, que se chama masturbação. A masturbação, ela é um gesto muito grande de auto-amor. O conhecimento do nosso corpo, né? A gente coloca ela sempre num lugar tão errado, tão sujo, tão solitário, tão escanteado, quando, na verdade, ela é nada mais do que uma ferramenta de autoconhecimento. Nada mais do que usar a tecnologia mais linda já criada na vida, que somos nós humanos, e os sentidos que a gente tem para descobrir potenciais dentro do meu corpo. Como meu corpo sente? Como meu corpo pulsa? O que meu corpo sente? Pelo que meu corpo sente desejo? A ferramenta da masturbação, ela é um gesto grandioso de autoconhecimento e de autoamor, e que vale muito a pena a gente colocar no nosso dia a dia e na nossa vida. Quando a gente descobre o potencial que a gente tem, a gente descobre o poder, que está lá no primeiro tópico. Um dos poderes que a gente tem no nosso corpo. Um dos poderes que a gente tem de liberar esse prazer, de expressar esse desejo, de expressar tudo isso que a gente quer sexualmente. Um poder que nos foi roubado durante muitos e muitos e muitos e muitos anos. Que é roubado da gente desde que a gente é desse tamanho e que as mensagens sobre ele são sempre negativas. Sexo é poder. Sentir é poderoso. Ser dona e protagonista da sua própria história é poder. Orgasmo é poder. Tudo isso é poder, e é por isso que num evento de empreendedorismo, onde a gente vai falar tanto sobre poder, tanto sobre tomar as rédeas da nossa vida, tanto sobre liderar, a gente precisa falar sobre a nossa vida sexual. Porque, infelizmente, ela é um lugar onde o nosso protagonismo foi sequestrado durante muitos anos. E chegou a hora. A revolução está acontecendo. A gente já está pisando, né, nessa nova revolução sexual. A gente já começa a embarcar nela. Mas ela também precisa passar pela gente, não só pelo conceito. Não só por falar disso nas redes, né, não só por escrever livros sobre isso, não só porque falar de orgasmo está na moda, mas porque gozar é uma revolução. Para nós é uma revolução, sim. Cada orgasmo feminino é um grito de eu posso. Cada orgasmo feminino é um grito de esse corpo é meu também. Cada orgasmo feminino é um grito de o meu corpo não está submetido ao seu prazer, nem à reprodução, nem a qualquer que seja o conceito que tiver inventado. O meu corpo me pertence. Eu tenho direito sobre ele. Eu tenho direito de descobrir ele. Eu tenho direito de liberar todo esse poder e essa potência que tem dentro de mim.
Essas são as 5 coisas que eu gostaria de ter aprendido sobre sexo, e mais uma lista daquelas que parece carta de fã. Mas essas 5 já me ajudam a nortear muito para onde eu quero olhar quando eu falo de sexualidade. Espero que ajudem a nortear vocês também para onde olhar quando eu penso no meu sexo e na minha sexualidade. Tudo que eu falo sobre sexo e sexualidade não é para doer num lugar de crítica, nem para os homens que estão ouvindo. É para a gente repensar. Porque a gente chegou num momento que a gente precisa repensar o sexo e a sexualidade. A gente precisa repensar o que foi oferecido para a gente até aqui, qual a relação que a gente tem com isso e como que eu mudo essa relação. Senão, a gente nunca vai chegar num lugar comum, gostoso, de trocas que o sexo merece e que pode ser. E é isso que eu queria dizer para vocês hoje, para a gente começar o nosso dia. Quero que vocês se sintam libertas cada vez mais para desfrutarem de quem vocês são, sem tantas amarras e sem tantos tabus. E obrigada pela atenção. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, mandar por escrito, falar que foi a amiga, mandar um SMS, eu posso ficar mais uns minutinhos. Eu amo pergunta, pode fazer, gente. Tem uma aqui, uma ali. Vamos fazer vocês falar no microfone mesmo. Vocês preferem escrever ou tudo bem falar? Se quiser escrever, pode ir. Então, bora. É super básico, super básico. Acho que aqui só tem mulher muito ocupada, muito assoberbada, né? Eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço, estou do lado da Alessandra, que é neurocirurgiã, e a gente é sobrecarregado. Você é médica, você sabe. Então, assim, é uma vida insana, né? Nós lidamos com vida, lidamos com gente. E qual é o papel do cansaço nessa falta de desejo? Porque, assim, você gosta, você sabe fazer, você se conhece, esses tabus passaram aos 51 anos, mas existe, cara, um negócio que é o seguinte: você quer chegar e morrer, você quer dormir pelo menos 3 horas por noite, por gentileza, né? E aí você fala assim... Então, assim, eu já tive 4 casamentos, né? Então, fui muito feliz, mas todos esbarraram no dia a dia do muito cansaço de ser médica, e aqui tem muita gente que também tem essa rotina. Então, eu gostei muito do que você falou, mas eu acho que, por mais que você tenha uma coisa super gostosa para fazer, cara, o cansaço, ele conta ou não? Com certeza. Sem dúvidas. Hoje, né, entre as principais causas de queda de desejo, a gente tem o estresse crônico e o cansaço, que é basicamente o que todo mundo vive no nosso dia a dia, né? A gente vive numa sociedade de estresse crônico e numa sociedade onde o cansaço impera, né? O fato de eu falei aqui, né, sobre a gente não desejar o que não é bom, é claro que é só uma das coisas. O desejo, ele passa por muitos lugares, mas é que essa é uma das coisas que eu percebo ser muito primária, né? Então, assim, muitas mulheres, às vezes, vinham para mim sem nenhum nível de autoconhecimento de nada, e aí eu não desejo. Mas não desejo o quê? Não desejo aquela coisa muito ruim que é feita, né? Mas, sem dúvidas, mesmo gostando muito de sexo, mesmo recebendo a endorfina e o tanquinho, a gente tem preguiça de ir para a academia. Basicamente é assim, né? Sexo também é um lugar de desgaste emocional, né, físico, de trocas. Então, assim, o estresse e o cansaço interferem muito. A maior estratégia que a gente tem dentro para lidar com essa questão dentro do dia a dia das pessoas é priorizar o sexo como agenda mesmo. As pessoas ficam muito aterrorizadas quando elas escutam falar sobre marcar a hora para transar, né, marcar dia para transar. As pessoas ficam chocadas, mas essa é uma realidade da vida das pessoas que têm filhos, que são médicas, que têm um monte de compromissos. E aí, quando a gente fala marcar uma hora, né, ou marcar um dia, não é num lugar de tipo, 9h30, tira a calcinha aí que a gente vai transar. Não é isso. Mas é uma coisa que a gente faz muito no começo de relacionamento, que a gente perde a mão ao longo dos anos, que é date. A gente tem dates com as pessoas com quais a gente está conhecendo, só que a gente não tem dates com as pessoas com quem a gente está se relacionando. A gente meio que espera que eu vou estar deitada lá e a deusa do sexo baixou e vamos transar algum dia. E esse dia nunca chega porque a gente está sempre cansado. Então, a estratégia principal que a gente tem de driblar tanto o estresse quanto o cansaço é realmente fazer do sexo uma agenda. Se ele é uma prioridade para você, é dia e hora para date em que a possibilidade do sexo é muito maior. Não é a obrigação de transar, obviamente, também, mas se eu sei que sexta-feira à noite é o meu horário de desconectar, de tirar 2 horas para isso, de estar presente no que eu estou fazendo, é a maneira que a gente tem.
a gente precisa quebrar um pouco com esse mito da espontaneidade do sexo. Esse é um outro ponto, que até vou botar na minha lista. De que sexo só é bom se for super espontâneo, né? Que se vier do nada, à vontade, que não precisa conversar sobre nada, sobre sexo, não precisa ajustar nada. Só é bom aquele sexo do imaginário do filme, que o povo transa na bancada da cozinha, no meio da tarde. Só que isso não é a realidade das pessoas. A não ser quando a gente tem 17 anos, talvez, né? Não é a realidade das pessoas. Então, o sexo não precisa ser esse evento super espontâneo que a gente imagina. Ele é qualidade de vida, ele é algo que a gente, se faz sentido para a gente, vale a pena colocar na nossa agenda, mas ele pode ser algo que precisa ser aprimorado, discutido e até mesmo marcado, se for necessário. Acho que é a estratégia que a gente tem mais eficaz hoje em dia para isso. A primeira pergunta é se o uso de vibradores ou outros dispositivos podem ser prejudiciais. Eu adoro responder essa aqui, porque existe um grande mito, né, de que o uso, uma grande ideia de que o uso dos vibradores podem dessensibilizar, né, ou dificultar mais ainda a gente ter um orgasmo. Na verdade, é o seguinte, vibradores eles são recursos maravilhosos. Eles promovem um estímulo humanamente incapaz de ser reproduzido, né, que é um movimento mais frequente, mais rápido, mais intenso e etc. Se você condicionar o seu orgasmo ao uso de vibradores, isso pode ser algo que te prejudique em algum momento. Se você condicionar o seu orgasmo a qualquer coisa, pode prejudicar a sua vida sexual. Não prejudicar, mas pode empobrecer o seu script de novo. Então, assim, se eu só tenho orgasmo usando o vibrador sempre, se eu não consigo outras estratégias, isso pode acabar tendo um impacto que mais para frente não é tão legal. Mas não é que o vibrador vai te causar nenhum tipo de dependência ou de dessensibilização. Se você se masturbar do mesmo jeito, sempre, na mesma frequência, velocidade, intensidade, mesmo movimento, vai acontecer a mesma coisa. Você vai condicionar o teu orgasmo a esse estímulo que você já sabe fazer. Então, é isso que não é legal, né? Assim, aprender a gozar de um jeito só é empobrecer um pouco o nosso script. Então, é legal que a gente aprenda a ter orgasmos de maneiras diferentes. Os vibradores podem ser uma ferramenta extremamente eficaz, principalmente para quem não teve os primeiros orgasmos, para quem tem dificuldades, ou para quem quer só se divertir e descobrir estímulos novos. Então, não tem problema, pode usar vibrador, mas lembra de intercalar ele com outros estímulos também, usar as mãos, conhecer seu corpo, enfim, tentar não condicionar teu orgasmo a um uso de uma tecnologia. Pode falar. Eu tenho uma filha de 13 anos e a gente conversa sobre sexo e coisa, mas ainda de uma forma não tão concreta. E a questão dela se tocar não é uma coisa que a gente está falando. E como introduzir esse assunto de uma forma natural, porque eu quero que ela seja minha amiga e ela possa ter o direito de me contar ou não o que ela quiser, eu acho que é uma escolha dela, mas como também trazer isso para que ela seja dona do corpo dela, como tu está trazendo, e que não venha a terceirizar para outro prazer que é dela. O bate-papo de educação sexual, né, ele é sempre complexo, porque a gente sempre esbarra no como é que eu começo, né? Mas uma coisa que eu sempre digo para os pais, os seus filhos vão ser educados sexualmente, ou por você, ou de alguma outra maneira. Então, não tem outra maneira do que você começar as conversas mesmo. Você puxar os assuntos, você perguntar para ela sobre a vida sexual, você sentir o quão ela está disposta também. Não tem como a gente obrigar alguém a contar para a gente algo da nossa vida sexual. Às vezes, adolescentes entram num mood meio, ai, que mico, né, falar isso com você, não é, que vergonha de falar. Mas eu acho assim, pais, principal ponto, principalmente na adolescência, né, que a gente está numa fase mais desafiadora. Porque quando é criança, a gente consegue puxar os diálogos mais fácil, né? Na adolescência, às vezes, eles ficam mais travados. Mostrar que você está super aberta, então que ela pode te fazer perguntas eventuais, né, sem constrangimento, mas tipo fazer perguntas em geral sobre o que ela acha de sexualidade, sobre o que ela acha de determinados temas, às vezes não tanto falando dela, sabe, mas começar a trazer essa narrativa da sexualidade e deixá-la principalmente muito confortável para te fazer perguntas e coisas. Então, acho que esse é o principal ponto, para que ela sinta que ela pode te falar ou que ela pode se abrir com você nesse sentido. Eu gosto muito da estratégia também de, como eu te falei, não falar necessariamente da vida sexual dela, mas falar de sexo em geral, sabe?
falar, em geral, de algum assunto, de algum livro, de algum tema, encaminhar um post, discutir alguma coisa dentro de casa, iniciar diálogos de sexualidade que vão deixando com que esse assunto não seja tão tabu dentro de casa e que ela não fique tão escandalizada se você perguntar. Porque falar da gente é muito mais difícil do que falar de assuntos em geral. Então, adolescentes têm bastante disponibilidade, às vezes, para dar opinião, né, tipo, sobre algo que você viu. Eu iria pela beirada, assim, dando a entender para ela que ela pode falar com você sempre e, se ela te trouxer alguma pergunta, sempre se mostrando muito tranquila para responder essa pergunta. Aí aqui tem uma pergunta também, que é justamente isso, indicação de livros, de filmes, de materiais. Aquelas, vou fazer meu merchan, mas aqui eu tenho bastante coisa. Eu tenho um livro que se chama Senta Que Nem Moça. Inclusive, ele é um bom presente para adolescentes, porque é um livro de sexualidade, mas assim, bem educativo, sabe? Que fala de ponto por ponto, como médica mesmo, muito legal. Existem algumas pessoas na internet que eu gosto bastante do conteúdo, mas eu sempre indico procurar gente que tem alguma formação, que tem alguma coisa no assunto, para a gente estar sabendo que está recebendo informação de qualidade também, né? Enfim, não precisa ser médico, mas precisa ter alguma formação ali no assunto, não estar falando coisas só da cabeça da pessoa, né? Para a gente saber por onde está passando. Eu tenho alguns cursos, tem um curso que se chama Jornada Orgástica, que é para falar sobre orgasmo. Hoje em dia tem muita coisa, gente. Eu acho que a minha maior indicação seria essa. Quando você se deparar com um conteúdo, entenda de quem está vindo esse conteúdo, sabe? Qual é a formação da pessoa em relação a esse assunto, para saber o quão embasado está sendo essas informações que elas estão dando. E quem quiser, eu tenho realmente várias coisas. Livro, curso, um monte de coisa no meu perfil. Eu acho que tem o livro lá embaixo. Sim. Mais alguém? Eva. Bom dia, Má. Eu sou a Manu. Tudo bem? Bom, prazer. Seguinte, eu tô aqui com a minha sócia e a gente tem também, assim como você, uma empresa que trata sobre saúde íntima feminina. E aí eu queria, já que estamos aqui, várias mulheres ocupadas, empreendedoras, queria saber uma dica de você muito mais como empreendedora do que como ginecologista ou sexóloga, que é o como você traz à tona ou como você decidiu começar a Magics e como começar a se posicionar como uma pessoa que fala muito de sexo, fala muito de saúde íntima da mulher, porque várias das vezes que eu começo a falar sobre, quando a gente faz o pitch, né, do nosso produto, a primeira reação que a gente tira da pessoa é sempre um estranhamento, é um distanciamento, e aí depois ela começa a se sentir confortável. Então, como foi para você fazer esse desdobramento de deixar todo mundo confortável? Porque não sei se fui só eu, mas eu me senti muito confortável e acolhida nessa conversa com você. Então, queria entender um pouco disso. Eu acho que, dentro de sexualidade, a gente tem alguns públicos específicos. Tem aquela pessoa que está muito pronta, que ela quer ouvir a baixaria, ela quer ouvir a coisa mais escrachada, mais engraçada. Que, por exemplo, a Kátia Damasceno faz isso muito bem nas redes. É uma coisa muito mais escrachada, mais engraçada. E tem essa pessoa que está pronta para consumir isso, esse público já existe. E tem as pessoas que estão se educando sexualmente, né? Esse é meu nicho maior, até pela minha profissão, é onde eu quero pegar mais na mãozinha das mulheres, é quem está se conhecendo, quem está começando a entender. Então, eu acho que o viés da educação é um viés bom. Então, sempre que a gente cria conteúdo para a Magics, a gente cria os sensoriais lá, só mostrando como o vibro funciona, mas a gente cria também uma parte educacional juntas. Então, assim, a gente sempre tenta levar alguns posts, algumas coisas que tragam informações realmente desmistificando, quebrando tabus. E aí seu público vai amadurecer com você, né? Então, quando a gente começou, a gente fazia muito mais educacional. Aí agora a gente já equilibra, a gente já tem umas coisinhas mais ousadinhas, já tem umas palavras, já tem umas falas. Foi mais ou menos o que eu fiz com vocês nas palestras. Eu só fui falar alguma palavra mais engraçada no meio para o fim, porque primeiro a gente está falando sobre educação, né? Então, assim, vai ter público que gosta dos dois. Eu acho que é definir quem é o seu nicho, pela sua personalidade. Você parece mais comigo. Você, seu jeitinho, assim, mais meiguinha, eu imagino que seja, talvez, esse nicho de pessoas que estão se conhecendo e etc. e tal. Então, eu iria para um viés mais educacional. Sempre colocar na empresa um valor de ter educação juntos, porque aí você quebra, sabe? Você usa uma linguagem mais tranquila. E aí o seu público, conforme for amadurecendo e você for sentindo, você vai vendo se cabe ou não uma coisa um pouco mais ousadinha ali no meio. Mas é um desafio, mas é uma... Acho que esse público precisa muito, esse público que não está pronto para ouvir o escrachado, precisa muito que a gente fale com eles. Sabe? Precisa muito ouvir o que a gente tem para dizer. Então, intercala que faz sentido, eu acho. Beleza, obrigada. Nada, boa sorte. Obrigada. Acabamos? Foi? Então, eu vou liberar aqui o palco para a nossa próxima maravilhosa.
Gente, muito obrigada, foi um prazer. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso aí de evento.